Ah, tá, terceiro ano. Vamos lá, né? A atividade de hoje é de história. Então, tive sua folhinha aí de história e vamos começar. Primeira questão. Relacione os nomes aos objetos que são confeccionados pelos indígenas. Então, você vai ligar os objetos aos seus nomes. Na primeira coluna tem a canoa, na letra B, o cesto de palha, letra C, o cocar e letra D, o arco e flecha. Aí você vai colocar as letras na segunda coluna de cada um. Segunda questão. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Né? Então, os povos indígenas vivem em comunidades, verdadeiro ou falso? Os indígenas plantam principalmente frutas, verduras. As tribos indígenas são compostas de várias aldeias que ficam próximas umas das outras. Cada família indígena tem sua terra, pois não gosta de dividir o que tem. Você vai lendo e vai colocando verdadeiro ou falso. Terceira questão, complete as frases com as palavras do quadro. Aí as palavras do quadro são pajé, mulheres, homens, cacique e crianças. Então você vai lendo e vai colocando a palavra correta em cada frase. Quarta questão, organize as sílabas e descubra de que viviam os indígenas que habitavam o Brasil em 1500. As sílabas estão desorganizadas, vocês vão organizar e vão escrever a palavra, tá bom? Questão 5. Atualmente só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 devido ao escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Pinte o quadro que indica o nome desse escrivão. Então, tem no primeiro quadro Tiradentes, no quadrinho do meio Pero Vaz de Caminha ou Dom Pedro I. Então, você vai pintar o quadrinho que tem o nome do escrivão. Sexta questão, assinale com um X a opção correta. Letra A. Chegou ao Brasil em 1500 e estabeleceu contato com os indígenas. Foram os portugueses, os espanhóis, os brasileiros ou os argentinos? Só uma opção está correta, é a que você vai marcar. Letra B. Habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram? Os indígenas, os europeus, os portugueses ou os argentinos? Letra C. Ano em que os portugueses chegaram no Brasil? Eles chegaram em 1500, em 1200, 1300 ou foi em 2000? Sétima questão. Complete o quadro a seguir colocando as palavras do retângulo relacionadas aos hábitos dos povos indígenas. Então, tem as palavras aqui no quadro: jacaré, mandioca, pindorama, hortelã, amendoim, paca, arara, banana e caju. Aí você vai colocar dessas palavras aqui do quadro de cima, quais são relacionadas à alimentação? Aí você coloca na primeira coluna. Quais são as palavras do vocabulário indígena? Na segunda coluna. E quais são os que os indígenas utilizavam na medicina? Você coloca na terceira coluna. E na oitava questão você vai escrever o nome de 2 brincadeiras indígenas e 2 brinquedos indígenas na letra B. Tá bom? Já já mais uma aula. Até já.